Paz, graça e bem? A paz de Deus a todos. Para a glória de Deus, nós continuamos a terceira mensagem da série Conhecendo Jesus, que nós falamos basicamente a respeito de meios de graça que Deus nos dá para que nós cumpramos a nossa missão de levarmos pessoas a um relacionamento com Jesus. E nós estamos falando no contexto de igreja local, de ferramentas que Deus nos concede para que nós cumpramos a nossa missão. Hoje nós iremos falar a respeito de oração. Oração. E a frase que eu começo essa noite é: todo grande movimento de Deus pode ser atribuído a alguém ajoelhado. Todo grande movimento de Deus pode ser atribuído a alguém ajoelhado. Essa frase é do Moody, D.L. Moody, que foi um grande evangelista do século XX. E ele, como um grande avivalista e alguém que dependia muito do poder de Deus para fazer o seu próprio trabalho, ele falou essa frase. E para que nós possamos entender do que nós estamos falando aqui, qual é o meio da graça, oração, quero que vocês abram as Bíblias de vocês em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. E nós iremos ler do verso 1 até o verso 13. Lucas 11, do verso 1 até o verso 13. Lucas 11, melhor dizendo, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixes cair em tentação. Jesus prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar, eu não tenho nada para oferecer para ele. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Essa provavelmente seria a resposta de todos nós aqui, né? Minha família já está deitada, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele o não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que batem recebem. Quantos podem crer nisso nessa noite? Todos os que batem, todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e todos os que batem a porta é aberta. Para todos os que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se o seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, essas semanas nós estamos olhando para os recursos que Deus nos dá para que nós vivamos a nossa vida de forma que ela agrade a Deus, uma vida de obediência. E as Escrituras falam conosco a respeito dos meios de graça para nos ajudar a conquistarmos o mundo e cumprirmos a nossa missão de levarmos as pessoas a crescerem em um relacionamento com Jesus. Nós estamos em uma missão de conquista. Nós estamos em uma missão de comissão, com o perdão da redundância. Nós estamos comissionados para fazermos discípulos, discipularmos as nações e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje nós iremos falar a respeito de oração. Nós iremos falar a respeito de oração. E quando você pensa em oração, toda vez que você ora, toda vez que você fala com Deus, e eu estou falando aqui para crentes em Jesus, toda vez que eu falo com Deus, ou que você fala com Deus, em grande medida, você pode resumir o seu tempo de oração resumido a você falar os seus desejos para Deus. Orar é falar sobre as coisas que nós mais desejamos na vida, seja a conversão de um parente,
seja o suprimento das suas necessidades, seja uma porta aberta ou uma porta fechada, seja um livramento. Todas as vezes que falamos com Deus, estamos falando a respeito dos nossos desejos, porque existe algo na nossa humanidade que nos faz orar quando os nossos desejos são ameaçados, quando os nossos anseios são ameaçados. Via de regra, mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, você se ajoelha para orar. Existe algo na nossa humanidade que nos faz orar quando os nossos desejos são ameaçados, mesmo que nós não sejamos pessoas necessariamente religiosas. Daí, quando a gente lê esse texto, surge a pergunta: o que a oração faz com você quando você ora? O que a oração, mais especificamente, faz com os teus desejos, com os anseios do teu coração quando você ora? E quando nós olhamos para esse texto do verso 1 até o verso 13, nós chegamos a 3 conclusões. Em primeiro lugar, através da oração, nós expressamos os nossos desejos. Em segundo lugar, através da oração, nós moldamos os nossos desejos. Então, não somente expressamos os nossos desejos, como moldamos os nossos desejos. E em terceiro lugar, através da oração, nós recebemos a satisfação na alma para os nossos desejos. Então, em primeiro lugar, através da oração, nós expressamos os nossos desejos. Quem aqui já fez uma oração de desabafo para Deus? Pois é. Versículo 5, Jesus prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e eu não tenho nada para lhe oferecer. Ele vai dizer: olha, não me perturbe, a porta da minha casa está trancada, eu estava dormindo e a minha família está dormindo também, não posso ajudar você. Eu lhes digo que, embora essa pessoa que você estava pedindo não vá fazer por amizade, afinal de contas, que tipo de amizade bate na porta da sua casa meia-noite? Ele vai fazer porque você insistiu. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois os que pedem recebem, os que procuram encontram, e os que batem receberão a porta aberta. Algo interessantíssimo a respeito dessa passagem, eu diria até mesmo chocante, é que Jesus não nos diz que tipo de pedido nós devemos fazer. Jesus não vai colocar diante de nós uma lista para dizer: olha, que isso aqui você pode pedir e isso aqui não. Nós precisamos ser muito honestos em relação às palavras de Jesus nesse texto. Tudo o que Jesus diz é: todos os que pedirem, receberão. Todos os que pedem, recebem. Todos os que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. É isso que Jesus diz. Em outras palavras, Jesus está dizendo que é melhor você levar os seus desejos para Deus em oração do que você levar os seus desejos para qualquer outra pessoa, mesmo que sejam os seus melhores desejos, e mesmo que a pessoa para quem você vai falar seja a sua melhor amiga, ou até uma pessoa crente em Jesus. É melhor você levar os seus desejos para Deus em oração do que para qualquer outra pessoa. Em outras palavras, se for para você falar o seu desejo e o seu anseio da alma para alguém, fale para Deus, apenas peça. Inclusive, se for um desabafo desaforado, se for uma coisa que você está rancoroso no seu coração, faça esse desabafo para Deus, como Jó fez, como o escritor Emã do Salmo 88 fez, e disse para Deus: Deus, as trevas são melhores amigos do que tu. Isso é uma coisa muito desaforada para se falar para Deus, mas ele falou para Deus. Afinal de contas, é melhor você fazer esse desabafo para Deus do que fazer fofoca. É melhor você fazer esse desabafo para Deus do que você desperdiçar as suas palavras comigo, ou com seu amigo, ou com qualquer pessoa que no fim das contas não vai poder resolver esse seu problema. Mais chocante do que isso ainda é o fato de que Jesus diz que se a nossa postura for uma postura de transparência, é melhor ainda. Jesus diz isso. Jesus diz que as nossas orações devem ser transparentes.
Mais chocante ainda é o fato como Jesus diz que deve ser a nossa postura em relação a como nós expressamos os nossos desejos. Veja o que ele diz: nós devemos expressar os nossos desejos orando de uma forma insistente e ousada. Então, além de nós falarmos os desejos mais profundos da nossa alma para Deus, nós devemos orar com uma expressão de oração ousada e insistente. E para ilustrar a forma como nós devemos nos achegar a Deus em oração, ele vai contar uma história de um amigo que vai na casa de outro amigo de madrugada para pedir pão para os hóspedes dele. E a resposta que eu daria para essa pessoa, a resposta que você daria para essa pessoa, seria mais ou menos assim: você está de brincadeira? Você vem bater na minha porta meia-noite para pedir pão? Será que não existe nessa cidade uma conveniência 24 horas para você poder comprar um pão para os seus hóspedes? Você tinha mesmo que vir na minha casa? Mas não é essa a resposta que Jesus diz que Deus dá. Essa é a resposta que eu e você daríamos. Sabe qual é a resposta que Deus dá? Eu lhes digo que, embora Ele não faça por amizade, se você continuar a bater, Ele se levantará e lhe dará o que precisa, por causa da sua insistência. Por causa da sua insistência. É assim que eu e você devemos expressar os nossos desejos diante de Deus. A audácia através da oração é a atitude que nós devemos ter ao orarmos. Quantos de vocês nessa noite são audaciosos diante de Deus? Quantos de vocês fazem orações audaciosas diante de Deus? E aí você pode perguntar: pastor, não seria desrespeitoso eu orar dessa forma? Não seria desrespeitoso eu fazer uma oração audaciosa diante de Deus? E para que eu responda isso, ou para que você entenda isso, você precisa entender que tipo de relacionamento você tem com Deus. Eu pergunto para você nessa noite: qual é o relacionamento que você tem com Deus? Se eu perguntar para os pais e para as mães que aqui estão nessa noite, quais são as pessoas mais insistentes, persistentes e irritantes que vocês conhecem? Se eu perguntar para os pais e para as mães aqui, quais são as criaturas mais insistentes, mais persistentes e irritantes que você conhece? Quem? Alguém falou? Queridos, quando a minha mãe me levava na Rua Grande, há uns 20 anos atrás, e eu ia para a Rua Grande, eu via toda aquela movimentação, achava aquilo incrível, aquele bom bando de pessoas, né, andando para lá e para cá, aquela coisa organizada, aquela paisagem bonita, aquelas pessoas suadas, aquele negócio maravilhoso. E eu lembro que eu olhava a todo tempo alguma loja com alguma vitrine, algum brinquedo que eu queria muito. E o tempo todo, enquanto a minha mãe me levava para a Rua Grande, eu ficava pedindo as coisas para ela de uma forma insistente e irritante. Eu dizia: mãe, mamãe, mãe, ô mãe, por favor, ué. Saiu chorando há 20 anos atrás. Ué, mãe, por favor, mãe, aquele boneco, mãe, aquela bola. Naquela época eu jogava bola, né? Eu era um grande atleta. Agora eu pergunto para vocês: por que eu fazia isso? Por que eu insistia com ela? Por que eu dizia mãe, mamãe, ué? Por que eu falava isso com a minha mãe? Porque eu sou filho dela. Sim ou não? Sim ou não? Agora vamos ler Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas vocês receberam o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora, eu e você chamamos Ele de Abba, Pai. Literalmente, no grego isso quer dizer pai, papai, papaizinho. Pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Queridos, nenhum de nós jamais vai conseguir ter uma postura correta em relação à oração. Vou repetir: nenhum de nós jamais conseguirá ter uma postura correta em relação à nossa oração, até que nós entendamos uma doutrina muito importante chamada doutrina da adoção. Sabe por que nós podemos orar de forma ousada? Sabe por que nós podemos, já que nós estamos falando de oração, e oração expressar os nossos desejos, como nós vimos ainda há pouco? Sabe por que nós podemos orar de forma ousada diante de Deus?
Porque no momento em que nós somos salvos, Deus não somente nos justifica, Deus não somente cancela o nosso escrito de dívida diante dele, mas Ele também nos adota. E quando Deus nos adota, a nossa posição diante dele muda escandalosamente. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Preste atenção nisso. Nós oramos de forma ousada, porque nós não estamos pedindo os nossos direitos diante de um juiz estranho. Nós não oramos de forma ousada, porque nós estamos falando com um prefeito, para quem nós pagamos os nossos impostos e depois nós reivindicamos obras na cidade. Nós oramos de forma ousada, porque nós estamos colocando as nossas necessidades no colo do nosso Pai. Nós expressamos os nossos desejos de forma ousada, porque nós estamos expressando as nossas necessidades, os nossos anseios mais profundos da nossa alma diante do nosso Pai. Quantos de vocês já chegaram na presença de Deus e disseram: Pai, papai, paizinho, e nenhuma outra palavra saía da sua boca a não ser lágrimas? Surge então a pergunta: como é a sua vida de oração nessa noite? Como é que você expressa os seus desejos diante de Deus? Será que você já entendeu quão escandalosa é a mudança quando você se torna filho de Deus e você está na presença de Deus em oração? Mas não somente através da oração nós expressamos os nossos desejos para Deus. Essa é a primeira faceta da oração. A segunda faceta da oração é que através da oração nós moldamos os nossos desejos, porque nem sempre os nossos desejos são bons desejos. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, através da oração nós expressamos os nossos desejos, mas também através da oração nós moldamos os nossos desejos. Perceba, versículo 1: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Quando ele terminou de orar, a propósito, Jesus sempre fazia isso. Jesus sempre dava o testemunho da oração para aqueles que o seguiam. E é por isso que os discípulos ficavam curiosos. E por isso que os discípulos perguntaram: o Senhor nos ensina a orar? Porque todos os mestres ensinam os seus liderados a orar. Assim como João ensinou os seus discípulos a orar, eu quero que o Senhor nos ensine. Então Jesus disse: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixes cair em tentação. O que isso quer dizer na prática? Queridos, os discípulos, assim como eu e você, temos vários desejos. E como a oração é a forma como nós expressamos esses desejos, nós precisamos expressar esses desejos para Deus. Mas muitas vezes eu e você não sabemos como vamos expressar os nossos desejos. E às vezes nós expressamos os nossos desejos diante de Deus de forma errada. E é por isso que a oração precisa moldar esses desejos. E então Jesus ensina os seus discípulos, preste atenção, Jesus ensina os seus discípulos a orar de forma justa. De forma justa. E aqui, algumas pessoas podem questionar: ah, pastor, mas aí, se os meus desejos forem moldados por algo externo, então isso significa que eu vou perder a minha individualidade. Se as minhas orações forem moldadas por algo externo, eu deixo de ser quem eu sou. Algumas pessoas podem dizer assim. Mas a verdade é que nenhuma sociedade prospera se os seus cidadãos vivem da forma que quiserem. Em outras palavras, todas as civilizações na história da humanidade que ruíram, que se acabaram, que se deterioraram, sempre se destruíram pelos desejos desenfreados dos seus cidadãos. Vou repetir: todas as civilizações da história da humanidade que ruíram, sempre ruíram por causa da degradação moral dos seus cidadãos. Foi assim no Império Grego, foi assim no Império Romano, foi assim no Império Otomano, foi assim no Império de Gengis Khan, foi assim durante a União Soviética, foi assim durante o terceiro Reich de Hitler. Toda sociedade que é entregue aos seus próprios desejos vai ruir. E é exatamente por isso que nós temos leis, porque os desejos dos homens precisam ser contidos dentro de limites. Quantos entendem isso? É exatamente por isso que nós precisamos de tratados,
Agora, existem duas formas para que a gente tente ordenar os nossos desejos. Nós estamos falando aqui de oração, e oração é nós expressarmos os nossos desejos e os anseios mais profundos da nossa alma diante de Deus. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Existem dois caminhos. O primeiro é o caminho do homem e o segundo é o caminho de Deus. Existem três pensadores que moldaram a forma como nós pensamos sociedade hoje: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Thomas Hobbes, esse é o caminho dos homens, tá? É assim que os homens propõem que a gente controle os nossos desejos. Thomas Hobbes, na sua obra Leviatã, do século 17, diz que o homem, ele vive desde o seu nascimento em guerra contra tudo e contra todos, e que a solução deve ser o Estado para controlar os homens. O Estado pode controlar você. O Estado, ele pode até controlar você, mas o Estado pode mudar o seu pensamento. O Estado pode controlar os seus desejos e o seu coração. Locke e Rousseau diziam que o estado do ser humano é um estado de bondade natural, contrário ao que a Bíblia diz. Que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e depravados desde o ventre. Então, Locke e Rousseau dizem que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Portanto, o homem deve ser aquele que controla a sociedade, e se o governante for tirano, o povo deve tirar o governante através da democracia. Então, por um lado, Thomas Hobbes nos diz que a solução para os problemas do homem é o Estado. Por outro lado, John Locke e Jean-Jacques Rousseau dizem que o problema da sociedade é o Estado e que a sociedade deve controlar o Estado através da democracia. Eu pergunto para vocês: a democracia escolheu Jesus ou Barrabás? Em outras palavras, tanto a vontade do Estado como a vontade do povo pode resolver o nosso problema. A democracia pode resolver o nosso problema. O Estado pode resolver o nosso problema. Esse é o caminho dos homens. Deus tem um caminho melhor. Amém? Deus tem um caminho melhor. E é aqui que entra a oração. Deus quer que, ao orarmos, os nossos desejos se tornem parecidos com o modelo de oração que Jesus nos dá através do Pai Nosso. Deus quer que, através da oração, os nossos desejos sejam moldados, porque o Estado não vai conseguir fazer isso, e nem nós mesmos não podemos controlar os nossos desejos. Esse é fundamentalmente o nosso problema. Nós somos escravos dos nossos desejos, e por isso nós somos merecedores da ira. Deus quer que nós, ao orarmos, sejamos parecidos com o modelo de oração que Jesus nos dá a partir do Pai Nosso. Em primeiro lugar, a oração do Pai Nosso molda o nosso coração para que nós possamos ter uma alegria que está fora de nós. Veja como começa a oração no versículo 2. Orem da seguinte forma: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Logo no início da oração do Pai Nosso, Jesus diz: orem olhando para o Pai Nosso que está nos céus. Logo no início da oração de vocês, olhem para o trono de Deus. Logo no início da sua oração, olhe para fora de vocês. Sabe por quê? Porque a felicidade não está dentro de vocês. A satisfação da alma de vocês está no trono de Deus. Essa é a primeira forma como a oração molda o nosso coração. Nós devemos começar as nossas orações olhando para fora de nós, porque a nossa alegria e a nossa satisfação está na glória de Deus. E essa é a primeira parte do Pai Nosso. A primeira parte do Pai Nosso nos faz olhar para o trono de Deus, para que nós nos lembremos que nós não somos o centro do universo. A segunda forma como a oração molda os nossos desejos é que a oração do Pai Nosso molda o nosso coração para que nós tenhamos uma gratidão que vá além do descontentamento. Veja o versículo 3: dá-nos hoje o pão de cada dia. Quantos de vocês almoçaram essa semana? Levantem a mão. Quantos de vocês almoçaram essa semana? Quando você estava lá, na mesa do seu banquete, na mesa do seu almoço, quando você olhou para o prato, o que você viu? O que você via quando você olhava para o prato no momento que você estava tendo a sua refeição?
Quero dizer para você o que você não via. Você não estava vendo o arroz. Você não estava vendo o feijão. Você não estava vendo a carne ou o frango, ou o peixe, ou o ovo, para quem gosta de ovo. Você não estava vendo nenhuma dessas coisas. Essa semana, e durante toda a sua vida, quando você se sentou diante do seu prato de refeição, sabe o que você estava vendo? O maná do céu. Sabe quem te mandou o maná do céu? O Senhor do céu, o dono do céu. E além disso, quantos de vocês, essa semana que passou, quantos de vocês comeram uma boa comida? Quantos de vocês comeram uma comida bem temperada? Quantos de vocês comeram variedades de opções? Às vezes você ainda tem a possibilidade de escolher, não é mesmo? Hoje eu não quero isso, não quero comer aquilo. Hoje eu estou a fim de comer outra coisa. Esses dias lá em casa a gente está numa vibe de massas. A gente está comendo umas massas diferentes lá. Não me julgue, né? Em outras palavras, você ainda tem a capacidade de escolher que comida você vai comer. Deus não somente manda o maná, mas Ele manda um banquete para você. E aí eu pergunto para vocês: vocês merecem esse banquete que vocês têm todo dia? Vocês merecem comida no prato? Vocês merecem respirar hoje? Vocês acham que vocês são bons? Então por que nós não somos gratos como nós deveríamos ser? A oração do Pai Nosso molda nosso coração para que o nosso coração seja grato em vez de descontente. E em terceiro lugar, a oração do Pai Nosso molda o nosso coração para que nós sejamos humildes em vez de orgulhosos. Veja o versículo 4: e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não permita, Senhor, que nós caiamos em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno. Poneron, grego. Livra-nos do maligno. Aqui, através dessa oração, nós reconhecemos que nós temos pecado e que não está tudo bem com nós e Deus e com nós e os nossos relacionamentos. E é por isso que nós precisamos de Deus. E sabe por que essa etapa de reconhecer que nós temos pecado é importante? Porque Deus não habita no meio de pessoas orgulhosas. Deus não habita no meio de pessoas presunçosas. E Deus não responde pessoas orgulhosas e pessoas presunçosas. Sabe quem Deus responde? Sabe no meio de quem que Deus habita? Deus habita entre aquelas pessoas que têm um coração humilde e oprimido, que tremem diante da sua palavra. Isaías 66, versículo 2. Em outras palavras, isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Venham a Deus em oração. Cheguem diante de Deus em oração e mostrem como é que o coração de vocês está de fato. Digam para Deus aquilo que vocês realmente querem dizer, mesmo que sejam coisas raivosas, mesmo que sejam coisas confusas. Mas ore para Deus, desabafe os desaforos da tua alma e coloque o lixo da tua alma diante de Deus. Mas enquanto você ora, peça a Deus para que Ele mude o teu coração. Durante a sua oração, peça que Deus mude os teus desejos, para que você olhe para o trono da glória de Deus, para que você entenda que você não é o centro do mundo. Enquanto você ora também, peça que Deus molde o seu coração para que você tenha um coração grato, e para que você perceba que o maná que você tem e o banquete que você tem, você não merece porque você é pecador. E também ao orar, peça para que Deus molde o seu coração para que você se torne uma pessoa humilde, humilhada, contrita, e não uma pessoa orgulhosa. Agora, você já parou para pensar como essas três coisas que nós acabamos de falar prejudicam a nossa vida? Nós falamos de três coisas que a oração ajuda a moldar o nosso coração, sim ou não? Que coisas foram essas? A oração ajuda a tirar o orgulho, a oração ajuda a tirar a ingratidão, e a oração ajuda a nos dar alegria. Nos dá alegria. Você já parou para pensar como o egoísmo, o orgulho e a ingratidão prejudicam o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com as outras pessoas? Você agora entende
o porquê que muitos dos problemas que você tem, tanto com Deus como com os relacionamentos à sua volta, é porque você não ora? Você já parou para pensar nisso? Nós pensamos que Deus deve se curvar à nossa vontade. Nós não somos gratos, pelo contrário, nós somos ingratos. Nós não estamos alegres com as coisas que Deus nos dá e por isso estamos insatisfeitos. E nós achamos que nós sabemos o que Deus deve nos dar. E por isso nós oramos errado. Nós expressamos os desejos do nosso coração de forma errada. E nós pedimos algo a Deus que, se Deus nos der, nós estaremos arruinados. Nós não sabemos orar como convém. É isso que quer dizer essa expressão. Nós não sabemos expressar os nossos desejos de uma forma legítima diante de Deus. E é por isso que, através da oração, Deus quer moldar o seu coração. Nós achamos muitas vezes que estamos pedindo pão para Deus, quando na verdade Ele sabe que o que a gente está pedindo ou é uma cobra ou é um escorpião. Lembra que Jesus falou? Quantos de vocês, se o filho de vocês pedir um pão, você vai dar uma cobra? Ou se pedir uma pedra, você vai dar um escorpião? E muitas vezes nós achamos que nós estamos pedindo para Deus pão, quando na verdade nós estamos pedindo ou um escorpião ou uma cobra. E Deus diz assim para você: negativo, eu não vou te dar isso, porque se eu te der isso, esse escorpião vai te ferrar e tu vai morrer. Nós achamos que nós estamos pedindo o pão, quando na verdade nós estamos pedindo uma cobra ou um escorpião, porque os nossos corações estão consumidos por uma motivação egoísta. E aí a gente ora assim: Deus, faz o que é bom para mim. Quantos de vocês já oraram assim? Deus, eu preciso disso. Será que você precisa mesmo? Quantos de nós temos dificuldade em orar: Deus, seja feita a tua vontade? E nós oramos: Deus, faz o Deus, que a tua vontade seja feita, mas que a tua vontade também seja a minha. A gente ora meio que dando jeitos e com subterfúgios de linguagem e tentando enganar a Deus na nossa oração, quando na verdade nós somos aqueles que estamos nos auto-enganando. Além disso, os nossos corações estão consumidos por ingratidão. Sabe como a ingratidão se manifesta? Oh Deus, como eu queria tal viagem. Oh Deus, como eu queria tal carro, sendo que o seu carro ainda dá para rodar. Oh Deus, como eu queria aquela viagem, sendo que você está melhor do que 100% dos homens e mulheres mais crentes que viveram antes de você 200 anos atrás. Hoje você tem dentista. Você quer um exemplo maior do senhorio de Jesus e do reinado de Jesus do que dentista? Do avanço da civilização por causa do senhorio de Jesus e do reino de Cristo, do que dentista, do que escabim? 200 anos atrás, tu acha que tinha remédio para piolho? E muitas vezes a gente ainda ora para Deus: Deus, como eu queria tal coisa, como eu queria tal viagem, como eu queria tal carro. Nosso coração está coberto de egoísmo e de ingratidão, e ainda o nosso coração está coberto de orgulho. Quando nós oramos para Deus: Deus, eu pequei, mas a culpa foi dele. Deus, eu pequei, mas o Senhor sabe como meu coração estava. O nosso coração não estará satisfeito enquanto nós agirmos dessa forma. Agora, por último, através da oração, nós não somente expressamos os nossos desejos. Através da oração, não somente os nossos desejos são moldados, mas através da oração nós recebemos a satisfação para os nossos desejos. Versículo 13, leia junto comigo. Portanto, se vocês que são pecadores sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Em outras palavras: pastor, como é que eu vou saber que o meu coração vai ficar satisfeito, mesmo que Deus não me dê aquilo que eu peça? Quantos de vocês já pediram tanto algo para Deus e parece que aquilo que Deus deu para você foi o justo contrário? Como é que você explica isso? E como é que você pode ficar satisfeito no meio de uma situação assim? Mesmo que Deus não dê para você aquilo que você tanto pede, como é que o seu coração vai ficar satisfeito? E a resposta é: olhe para o jardim do Getsemane.
Olhe para o jardim do Getsemane. 3 vezes Jesus pediu: Deus, Pai. Ele não estava orando para um juiz que ele não conhecia, mas ele estava orando e colocando as suas necessidades no colo do seu Pai. 3 vezes Jesus no jardim do Getsemane olha para o seu Pai em total desespero, angústia e pavor, e ele pede: olha Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, eu cumprir a minha missão de salvar a humanidade sem passar pelo abandono e sem passar pela ira. Por favor, Deus, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe por que o Pai negou a Jesus? Sabe por que até nesse aspecto essa oração de Jesus não foi respondida? Porque Deus sabia que através daquele processo de oração no jardim do Getsemane, Jesus seria fortalecido para no fim cumprir a sua missão. Queridos, Jesus não venceu somente na cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi a consumação da sua vitória. Quantos entendem isso? Digam amém. A cruz do Calvário foi a consumação da vitória de Jesus. Mas a vitória de Jesus foi garantida no jardim do Getsemane de joelhos. Queridos, não se engane. Quando Jesus se levantou dos seus joelhos no jardim do Getsemane, a guerra estava ganha. E ele se levanta dos seus joelhos para conquistar o mundo e para receber a exaltação do Pai. Deus sabia que através daquele processo de oração, Jesus seria fortalecido para cumprir a sua missão. Em outras palavras, através da oração, Jesus foi fortalecido para que ao se levantar daquela oração, ele fosse para a cruz. Através da oração, Jesus foi fortalecido para na cruz do Calvário ele ser abandonado por seu Pai. Através daquela oração, ao se levantar dos seus joelhos, Jesus foi fortalecido para morrer pelos meus e seus pecados e assim comprar a nossa salvação com o seu próprio sangue. Jesus, através da oração, foi fortalecido para ser abandonado pelo seu Pai, para que hoje, eu e você, através da oração, não sejamos mais abandonados quando oramos. Pelo contrário, nós quando oramos somos acolhidos, porque nós sentamos no colo do nosso Pai e nós oramos assim: Pai, Abba, 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 Papai, Papai, oh Pai. Jesus foi abandonado para que eu e você, quando oramos, sejamos acolhidos, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida. E quando nós somos acolhidos no colo do nosso Pai, através da oração, a nossa alma é satisfeita. Quantos de vocês começaram a orar sem vontade, e ao final da oração, o coração de vocês estava renovado? Quantos de vocês chegaram destruídos e cansados em uma reunião de oração? Aconteceu 1 milhão de vezes já nessa igreja. E depois da reunião de oração, depois do Beré Intercessão, você estava revigorado, cheio do poder e da força de Deus. Quando nós estamos no colo do nosso Pai, nós podemos ser satisfeitos sem orgulho, porque a oração acaba com orgulho. Lembra que a oração molda o nosso coração? Então, através da oração, o orgulho sai. Quando nós estamos no colo do nosso Pai, nós não temos ingratidão e nem egoísmo, porque a oração também acaba com a ingratidão e com o egoísmo. Por fim, para refletir e praticar. Use a oração como um instrumento de guerra. Use a oração como um instrumento de guerra. Veja o que diz o versículo: todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos os que batem a porta é aberta. Queridos, orações audaciosas e constantes, ou irritantemente constantes. Quantos de vocês já cansaram, entre aspas, Deus com as suas orações? Quantos de vocês estão orando por uma causa há 5, 10 anos, 20 anos, 15 anos? Orações audaciosas e orações constantes são armas poderosas de guerra em batalhas monstruosas contra o mal. Além disso, orações audaciosas e constantes são sementes de milagres, irmãos.
milagres extraordinários que nós plantamos no solo da fé. Apenas com um grande diferencial: todas as vezes que crentes oram, eles estão orando para alguém que já venceu a guerra. Todas as vezes que você, como crente, ora, você está orando para um Deus que é poderoso e fiel às suas próprias promessas, zeloso com o seu próprio nome, e que não permitirá que as suas promessas caiam por terra. Pelo contrário, Ele é poderoso e fiel para cumprir tudo o que prometeu. Então use a oração como instrumento de guerra. Ore audaciosa e constante e irritantemente. Importune o trono da graça com as suas orações, porque para todos que pedem, eles receberão, todos os que procuram encontrarão, e todos os que batem à porta receberão a abertura da mesma. Além disso, use a sua oração como um instrumento de santificação. Nós acabamos de aprender que o egoísmo, o pecado do orgulho e o pecado da ingratidão estragam tanto o nosso relacionamento com Deus, como o nosso relacionamento com o próximo. E quando nós oramos, pedindo a Deus que Ele nos molde nos padrões do Pai Nosso, nós somos libertos do poder destrutivo do egoísmo, nós somos libertos através da oração do poder destrutivo do orgulho, e nós somos libertos através da oração do poder destrutivo da ingratidão. Em outras palavras, a oração se torna um poderoso método de santificação. E é por isso que muitas vezes eu e você não estamos santos como deveríamos ser, porque não oramos e não instrumentalizamos a oração para o bem de nossa própria santificação. Então use a oração não somente como uma arma de guerra, através de orações consistentes, insistentes, mas use a oração também como um instrumento de santificação. E por último, ore consciente e ore instintivamente. Isso aqui eu aprendi com meu pai. O efeito santificador da oração já foi amplamente comprovado. Todas as vezes que nós oramos mais, nós estamos mais parecidos um pouco mais com Jesus. Todas as vezes. Por isso, a constância na oração, ela é crucial para um dia a dia santo. Se você quer parar de pecar, sabedoria de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Se você quer parar de pecar, fale menos com os homens, fale menos com a mulher. Viu, amor? Vou falar menos com você, às vezes, porque é necessário. Se você quer pecar menos, fale menos com os homens e fale mais com Deus. E aqui, duas formas de nós orarmos constantemente. Ore conscientemente, ou seja, o que quer dizer orar conscientemente? Tem uma hora certa no dia para você orar e tem um local separado para você orar. Tem o seu tempo de oração com Deus. Consciente, ore conscientemente. E por último, ore instintivamente, que é o famoso orar em espírito. Viva em espírito de oração. E como eu disse, essa aqui eu aprendi com meu pai. Meu pai orava no banho. De verdade, ele estava tomando banho, ele estava orando lá dentro do banho dele, o banho dele. Enquanto a gente fica assistindo série ou ouvindo podcast, gente que é crente de verdade mesmo, está falando com Deus. E aí ele ficava assim, banhando lá, falando com Deus: ó Deus, abençoa, né, fulano. Ore instintivamente, viva em espírito de oração. E eu aprendi com ele, eu orava no ônibus. Eu orava ali pendurado no ônibus. O ônibus já é uma prova, né? Uma grande prova. O ônibus humilha a gente, é um instrumento de santificação de Deus na nossa vida. Eu orava no ônibus, eu aprendi a orar e foi nessa época que eu fiquei meio antissocial. E comecei a falar muito com Deus mesmo. O tempo todo eu falava com Deus, qualquer coisa eu falava com Deus. E eu olhava um carinha vendendo bala no ônibus, eu dizia: oh Deus, melhora a vida dessa pessoa, eu oro pela família dela em nome de Jesus. Deus, me proteja na entrada, me proteja na saída. Deus, Tu és refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ore instintivamente, conscientemente. Tem uma hora certa e um local certo para você orar, mas também ora instintivamente. Ore em espírito de oração e você vai ver o poder poderoso de santificação, do poder da oração e do poder de Deus, moldando os seus desejos e santificando você e te transformando à imagem do seu Filho. Amém? Amém, meus irmãos?